Olá, começa agora mais um Informe-se diretamente dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre nefrologia e para isso contamos com a presença do Dr. Rodrigo Bueno. Obrigada pela presença, doutor. Obrigado, Rosângela, é um prazer estar aqui com vocês. O Dr. Rodrigo Bueno de Oliveira é médico assistente do setor de nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Nefrologia e responsável pela disciplina de nefrologia da Unisa. Para começar, doutor, o que é nefrologia? Nefrologia é o estudo dos rins, então é a parte da ciência médica que estuda os rins, na saúde, na doença, e o nome do especialista que cuida desses problemas é nefrologista, é o médico nefrologista. Para um médico se graduar em nefrologia, são necessários 6 anos de estudo na Faculdade de Medicina, mais 2 anos de residência em clínica médica e mais 2 anos de residência em nefrologia. Puxa, então, 10 levam anos. 10 anos para se formar especialista em nefrologia. Certo. E qual a sua abrangência? De que doenças o médico nefrologista cuida? O médico nefrologista cuida de doenças que afetam diretamente os rins. Então, por exemplo, infecções urinárias, cálculos renais, as nefrites, e de doenças que afetam o rim indiretamente. Por exemplo, o diabetes mellitus, a hipertensão, afetam indiretamente os rins, né? E todas essas doenças que não são cirúrgicas, que têm tratamento clínico, é o médico nefrologista que cuida. O médico urologista também cuida das doenças renais, mas da parte cirúrgica dessas doenças. Depois de detectado pelo nefrologista. Muitas vezes é assim, né? Mas muitas vezes o médico urologista também faz o diagnóstico sem precisar da participação do nefrologista e vice-versa. Na verdade, as duas especialidades se completam, né? A nefrologia aborda os aspectos clínicos e a urologia aborda os aspectos cirúrgicos das doenças renais. E quais as principais funções dos rins? Os rins têm diversas funções, então as mais comuns que a maioria das pessoas sabem é o controle da água dentro do organismo, o controle dos eletrólitos dentro do organismo. Também existe uma função hormonal, então o rim produz um hormônio que evita a anemia, que é a eritropoetina. Os rins produzem um outro hormônio que é uma forma ativa da vitamina D, que é importante para a saúde dos ossos, para a regulação do cálcio e do fósforo. E o rim é importantíssimo para controlar a pressão arterial e o volume de líquido nas células e nos vasos sanguíneos. Resumidamente, é isso. Tudo. E quais as doenças mais comuns? A doença renal mais comum de todas é a infecção urinária, né? A infecção urinária afeta desde as crianças até pacientes com mais de 60, 70 anos. Essa é a doença mais comum. Outras doenças bastante comuns são a litíase renal, que é o popular cálculo renal, pedra nos rins. Outras formas de doença renal são as nefrites, que de uma forma fácil de entender, são as inflamações dos rins, muitas vezes de causas imunológicas, por exemplo, pacientes que têm lúpus podem ter problemas renais, e outras doenças que não são diretamente originadas no rim, mas que afetam o tecido renal. Por exemplo, o diabetes mellitus mal controlado é uma das principais causas de doença renal no mundo ocidental. A hipertensão arterial sistêmica também é uma causa muito importante de doença renal. O tabagismo também afeta o tecido renal. Então, basicamente, são essas doenças. Então, os fatores de risco para ter doenças renais, os mais graves seriam tabagismo? Seriam esses, né? Os fatores de risco tradicionais que a gente fala seria hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, história familiar de doença renal, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ainda não tem nenhum sintoma, mas tem um tio, um pai, uma mãe que já teve um problema renal,
esses pacientes estão mais susceptíveis a ter alguma forma de doença renal. Chega a ser hereditário, então. Existem doenças que têm algum componente genético, algum componente hereditário, né? Então, por exemplo, a doença renal policística, que os rins ficam aumentados de tamanho, com inúmeros cistos. Então, esse tipo de doença tem a transmissão genética e pacientes que têm familiares com esse problema, desde da adolescência, da infância, já tem que fazer alguma forma de tratamento e acompanhamento com o médico nefrologista. E homens ou mulheres estão mais propensos a essas doenças? Depende da faixa etária, né? Então, por exemplo, a infecção urinária na vida adulta é mais comum em mulheres, mas na faixa etária, na terceira idade, aumenta a sua incidência nos homens, decorrente de problemas prostáticos, de obstrução urinária. Então, varia bastante com relação à faixa etária, né? As nefrites, por exemplo, né, mulheres em idade fértil, idade reprodutiva, eventualmente tem uma incidência maior de nefrites. E então a faixa etária mais atingida varia tanto em homens quanto mulheres, mas na terceira idade. É mais na terceira idade. Exato. Por exemplo, homens dos 20 aos 50 anos, sedentários, são bastante acometidos por pedra nos rins. Então, depende da faixa etária. Todas as idades podem aparecer doenças renais, desde a pediatria até a geriatria. Certo. Nós estamos conversando sobre nefrologia com o Dr. Rodrigo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. O Colégio Unisa realiza a 6ª Mostra Cultural com o tema Sustentabilidade. A Mostra Cultural no Colégio Unisa é a síntese do trabalho anual. Ao longo do ano, os alunos desenvolvem um tema e esse tema é pesquisado, trabalhado das mais diferentes formas, dentro da escola, fora dos muros da escola, e no final do ano nós fazemos uma grande apresentação para os pais, cada turma dentro do tema pesquisado. Neste ano em específico, o tema maior é sustentabilidade e, claro, é transformar todos os conhecimentos que eles têm do ponto de vista teórico em sala de aula em ação prática para a transformação do mundo. A tradição desse evento proporciona vantagens para todos os participantes. A dinâmica ela vem acontecendo com um trabalho de pesquisa incentivado pelos professores, com saídas de estudos de meio, né, a diferentes lugares, dependendo do subtema que ficou cada série. Na verdade, hoje é o fechamento, é a coroação de um evento que vem se desenrolando desde o início do ano. Sustentabilidade, expectativa, animação e muita criatividade não faltou entre os alunos com o objetivo de salvar o planeta. E cada sala trabalha um tema. Por exemplo, os primeiros anos trabalhou água, os segundos anos trabalhou lixo e o terceiro ano os transportes. E dentro disso em que a sustentabilidade está envolvida. O aquecedor solar feito com PETs, nós acumulamos em casa e garrafas de leite. Ele usa um princípio bem básico da física, que é a convecção. Então a água fria, mais densa, fica embaixo, aí esquenta, sobe e volta para a caixa. Fica nesse ciclo até a água esquentar. Não precisa ter sol todo dia. Um dia ensolarado é o suficiente para você ter água quente durante uma semana. Nós estamos conversando sobre nefrologia com o Dr. Rodrigo Bueno. No bloco anterior, ele estava explicando a origem das doenças renais, explicando o que é nefrologia. E agora, Dr. Rodrigo, quais são os exames necessários para se fazer um check-up renal? Os exames para avaliar a saúde dos rins são simples, né? Então, um exame de urina 1 e a creatinina sérica. Então, dosar é um exame bastante simples, qualquer posto de saúde, qualquer hospital, por mais simples que seja,
tem disponível esses 2 exames, né? Então, o exame de urina e a creatinina sérica. Além disso, é importante o exame clínico, a consulta com o médico nefrologista, para avaliar a pressão arterial, avaliar a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, né? E os pacientes que devem fazer esse tipo de screening, de rastreamento de doença renal, são principalmente todo o indivíduo depois dos 40 anos de idade deve realizar esse tipo de exame, e naqueles pacientes que têm ou diabetes, ou hipertensão arterial, ou história de pedra nos rins, ou história de doença familiar, por exemplo, alguma nefrite ou rim policístico, esses pacientes são um grupo de pacientes de risco que o rastreamento das doenças tem que ser iniciado numa fase mais precoce, já desde a adolescência ou desde a infância, para que as alterações sejam diagnosticadas e corrigidas, evitando o desenvolvimento da doença renal crônica. Mas é comum os médicos solicitarem esses exames? Sim, é comum. Na adolescência, na infância? É comum. Como são exames de fácil realização e de muita disponibilidade no nosso meio, é comum esses exames serem solicitados, né? Mas sempre é bom que o paciente tenha o conhecimento sobre o próprio organismo e conhecendo esses antecedentes familiares ou essas doenças que a gente colocou, que também solicite, pergunte para o médico: doutor, não seria bom fazer um exame de urina, dosar a creatinina no sangue? Então isso também é válido. Independente de sentir dor. Independente. Aliás, Rosângela, esse é um ponto muito interessante, porque frequentemente a doença renal crônica, ela é assintomática. Então o paciente vai referir, por exemplo, inchaço das pernas, ou pressão elevada, ou sangue na urina, muitas vezes em uma fase já avançada da doença renal crônica, e a gente sabe que toda e qualquer doença, em qualquer especialidade, em qualquer órgão, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor são as chances de tratamento para esse paciente. Certo. E doutor, o que é diálise? Diálise é um método de filtrar o sangue quando os rins param de funcionar. Então, existem vários graus de doença renal crônica. O grau mais severo, mais grave, é quando os rins funcionam menos de que 10% aproximadamente. Então, isso faz com que o paciente apresente inchaço, falta de apetite, falta de sono, anemia. E nessa condição não é mais possível ter uma vida saudável sem uma função renal mínima. Então a diálise é um método, é um tratamento hoje em dia moderno, seguro, que o paciente 3 vezes por semana vai até uma clínica de diálise, ou muitas vezes faz até em casa a diálise, né? E isso permite que se corrija, se substitua a função do rim, né? É importante deixar claro que a diálise não faz o rim voltar a funcionar. A diálise é para quando o rim deixou de funcionar, então a gente substitui a função do rim e permite que o paciente viva de uma maneira segura e com uma qualidade de vida boa. Há algum tempo, né, a gente presenciou que a diálise vem evoluindo em qualidade, em segurança e dá uma qualidade de vida boa para o paciente. Então, se nós formos comparar com outros problemas, por exemplo, um problema de coração, que o paciente tem um grau muito avançado de doença cardíaca, muitas vezes só resta o transplante, né? A mesma coisa para quem tem problema grave de pulmão, muitas vezes a única opção que resta é um transplante. Já para quem tem problema renal num grau bastante avançado, existe, além do transplante, a opção da diálise. Então, é uma opção que atualmente é bem-vinda e que gera qualidade de vida para os pacientes. Certo, mas para chegar a esse ponto, ele passou por outros tratamentos ou não necessariamente? Infelizmente, no nosso país, o conhecimento ainda sobre doença renal ainda não atingiu o grau que a gente precisa de informação para a população. Então, muitas vezes o paciente
se descobre portador de doença renal crônica numa fase muito avançada, no qual já não é possível mais controlar ou reverter a doença renal. Então, infelizmente, ele começa o tratamento fazendo diálise ou fazendo transplante. Por isso que é importante o que a gente colocou agora de fazer o rastreamento da doença renal crônica, através de duas medidas simples, o exame de urina e o exame de creatinina, para todos depois dos 40 anos de idade e precocemente na infância e adolescência, no começo da vida adulta, para aqueles que têm história familiar de doença renal ou hipertensão ou diabetes, principalmente. E no Brasil há muitos pacientes que fazem diálise? Sim, sim. Atualmente no Brasil, mais de 90 mil pessoas estão fazendo diálise regularmente, então é um programa bastante abrangente, que é disponível, o SUS custeia todo esse tratamento, né, de diálise, e praticamente quase todos os estados têm esse tratamento dialítico. Certo. Nós estamos conversando sobre nefrologia com o Dr. Rodrigo Bueno. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique com a gente porque no próximo bloco ele conversará sobre cálculos renais. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. A Unisa é parceira da Fiesp e uma das instituições participantes do concurso Incentivo às Práticas de Produção Mais Limpa. Estimularmos e conscientizarmos as pessoas da importância de produzir de forma